Olá, bom dia. Tudo bem com todos, turminha? Espero que sim. E aí, vamos dar continuidade a mais uma aula? Bom, hoje nós vamos para a nossa aula 2 de Geografia. Então, eu vou falar para vocês o que nós vamos precisar. Nós vamos precisar do grupo 1, certo? Precisamos do caderno de português e o caderninho de tarefa. E nós vamos precisar também do estojo, certo? Já organiza todo o materialzinho de vocês aí. Para nós começarmos, eu quero que vocês peguem o caderninho de português. No caderno de português, a primeira coisa que vocês vão fazer é colocar a data. A data é aquele esquema que vocês já estavam acostumados e faziam em sala de aula. Tá vendo que eu coloquei aqui no slide a data para vocês? Como eu coloco na lousa? Tem lá o nome da nossa escola, a data, dia de hoje, nome da professora. Então, onde está escrito em preto, vocês vão fazer de lápis de escrever. Aonde está escrito de cor, vocês vão poder usar o lápis de cor. E nas partes que está escrito de vermelho, vocês vão usar a caneta vermelha, tá bom? Ah, posso usar a caneta colorida nas partes coloridas? Pode usar, sem problema nenhum. Então, vamos lá, colocando a data. Lembre-se dos parágrafos, parágrafos, 2 dedões após a margem. A margem é aquela linha que nós temos no caderno de classe, que fica na vertical, tá bom? Coloca lá 2 dedões e aí vocês vão começar a fazer o parágrafo. Vocês vão observar que eu deixei um espaço. Aquele espaço que eu deixei é sinal que vocês têm que pular a linha. Depois que vocês colocaram a data, vocês vão colocar ali o título, Revisão Geográfica. Também vão estar de vermelho, vão usar a caneta vermelha, vão pular a linha e vocês vão começar a fazer a cópia do texto. Então, parágrafo novamente, 2 dedões, e aí vocês vão começar a copiar de lápis de escrever. Sempre tem que respeitar, para começar a frase, letra maiúscula, onde tem vírgula, precisa colocar vírgula, obedecer todas as pontuações, ok? Então, vamos lá com uma letra bem bonita, capricho. O lápis de escrever precisa estar apontadinho para a letra ficar bem legível. Quero ver bem bonito, hein? Bom, aqui vocês vão dar continuidade nessa cópia que vocês estão fazendo do caderno, tá? Pause o vídeo e continue fazendo a cópia. Lembrando de deixar os parágrafos e respeitar os sinais de pontuação. Aí, quando vocês chegarem aqui, na última linha do texto, nós vamos encerrar a cópia. Tá vendo esse ponto final aí? Então, nós vamos estar encerrando essa cópia. Então, o que é essa cópia de texto que eu estou pedindo para vocês fazerem? É uma revisãozinha da aula passada de geografia. Na aula passada de geografia, nós não aprendemos sobre os pontos cardeais? Então, aqui é um resuminho do que foi falado na aula passada. Vocês vão estar fazendo a cópia e ler para revisar o que nós falamos. Terminando de fazer a cópia, ainda no caderno de português, vocês vão pular uma linha, pegar a caneta vermelha, em formato de título, vão escrever. Agora responda. Aí pula uma linha, vai lá do ladinho da margem, coloca o número 1 de caneta vermelha e vai copiar como está aí, Escreva o nome dos pontos cardeais. Eu coloquei aí o desenho das linhas para vocês lembrarem que vocês vão responder nas linhas, tá? Então, para ficar mais fácil para vocês, eu coloquei um desenho. Tá vendo aí? Observe o desenho e complete. Lembra que nós, na aula passada, falamos sobre as orientações, como que o homem foi, no passar do tempo, pela observação do Sol, como que ele começou a se orientar? O que ele percebeu?
quando o sol estava nascendo, que ele esticava o bracinho direito lá para o sol, qual que era a posição? Qual que era a localização do homem? Como que se deu o nome daquele lado direito? Como que chama? Tá lembrado? E lá no bracinho esquerdo, se nós esticarmos, nós vamos encontrar qual referência? E na frente do menininho e atrás. Então, vai ser 4 pontos cardeais. Escreve para mim quais são eles. Ah, mas eu não estou lembrando. Dá uma lidinha na teoria que vocês acabaram de copiar. Lá está falando. No fim de semana passado, fomos visitar meus tios que moram no campo. Que viagem linda! É mesmo, foi maravilhosa. Meu pai dirigiu o caminho todo. A sua mãe não dirigiu? Não, ela era copiloto. Ela tinha levado o mapa e ia dizendo ao meu pai por onde devíamos ir. Muito estranho. É que ele era diferente, não era como os que vimos na escola. Lembra que a professora nos contou alguma coisa sobre isso? Esta é uma imagem da Terra vista do espaço. Nossa, ela é muito bonita, toda rodeada de nuvens e muita água. Só nuvens e água? Não, também há partes de terra seca, que se chamam... Não se preocupe, Tiago, são os continentes. Se pudéssemos tirar as nuvens, a Terra seria mais ou menos como este globo terrestre. Mas nem todo mundo tem um globo terrestre em casa. Felizmente, os mapas foram inventados. Eles mostram a mesma coisa, só que desenhada num papel. Por exemplo, uma foto de todos os continentes do mundo é assim. Sobre a foto foram desenhadas as fronteiras de todos os países. O que são as fronteiras, professora? São linhas que dividem e que mostram onde acaba e onde começa cada país. Este é um mapa mundi. Neste mapa, o mundo todo está representado sobre o papel. As cores que vocês veem foram pintadas para poder diferenciar cada país. Este mapa que estou lhes mostrando se chama mapa político. Olhe, aqui tem uns mapas, vamos ver? Vamos! Este é um mapa político do mundo. Este mapa mostra as divisões. O que é isso? São as divisões entre países. Um mapa político é aquele que marca a diferença entre países e estados. Mas, além disso, podem estar marcadas as cidades mais importantes, como, por exemplo, as capitais. Que legal! Inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Pronto, pessoal, vocês já fizeram a cópia no caderno, já responderam a perguntinha, assistiram esse vídeo. Vocês podem estar se perguntando, professora, por que você colocou esse vídeo? Esse vídeo eu coloquei porque ele tem tudo a ver com o que nós vamos começar a falar agora. Na aula passada, nós iniciamos lá o capítulo de geografia, nós falamos sobre a localização, sobre a importância de se localizar, sobre os tipos de localizações. Nós falamos sobre a história, né, da localização, como o homem no comecinho ali, na Idade da Pedra, ele se localizava. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os mapas, tá? Então eu preciso que vocês peguem lá o grupo 1, vocês vão abrir lá no capítulo de geografia. E aqui no capítulo de geografia, nós vamos dar continuidade, então, na aula passada. Então, nessa aula de geografia, nós vamos falar sobre linguagens cartográficas, nós vamos falar sobre mapas, continentes, fronteiras e mapa político, tá? Então, já pega o livro aí e já abre no capítulo de geografia. Bom, então vamos para a página 113, vocês vão fazer aquele esqueminha. Dê pausa no vídeo, faça a leitura da teoria e já pode fazer os grifos também. Aí vocês retornam para a explicação. O que está falando para a gente aqui na página 313? Ela está mostrando para a gente que com a necessidade de compreender o mundo, o homem ele foi criando formas de representar
os diferentes tipos de paisagem. Então, como que eles faziam esses registros? Eles faziam em formas de desenhos, em formas de escritas gráficas. E aí, com a evolução, passando mais um pouquinho de tempo, essas práticas elas foram surgindo na cartografia da geografia. Então, o que é essa cartografia? Essa cartografia ela acontece assim, reunindo técnicas e métodos de artes, e aí você vai reunindo todas essas técnicas para você poder elaborar um mapa. E o mapa, né, vocês podem se perguntar, nossa, mas o que é o mapa? O mapa ele é uma representação gráfica de um espaço real. Então, existem vários tipos de mapa. Existe o mapa de cidade, de estado, o mapa do país, o mapa dos continentes, o mapa mundi. Lembra lá do videozinho? No videozinho, quando ele começa bem no inicinho do vídeo, ele mostra que assim, com o globo terrestre, a gente consegue ver toda a imagem do nosso planeta, né? A gente consegue ver a água, a gente consegue ver os continentes. Continente, para quem não lembra, gente, é a terra seca, é o solo, tá bom? Então, o que acontece? Pelo mapa, a gente consegue ver todas essas informações através do papel. Dá uma olhadinha aí na foto do livro de vocês, na ilustração. Nós estamos vendo aí a foto do mapa do Brasil. Olha só, nós temos todo o nosso Brasil. Então, nós temos a legenda aí do mapa, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Na parte azul, nós temos o oceano, tá vendo? O Oceano Atlântico. Toda a água que tem em volta dos continentes. Dá uma olhadinha aí nesse mapa do Brasil. Vê se vocês conseguem identificar aonde que fica o nosso estado. Quem consegue achar o estado onde nós moramos? Qual é o estado que nós moramos? Acharam o estado de São Paulo aí no mapa? E aí, no estado de São Paulo, vocês vão ver que ele vai estar pintado de uma corzinha. Tá vendo? Para mim aparece um amarelinho aqui. E se vocês forem lá na legenda, que está aqui no cantinho do mapa, o que está escrito dentro desse amarelinho? Qual que é a região que fica no nosso estado? Então, a gente fica, na região do Sudeste, não é? Olha que legal, Você já está conseguindo entender o mapa fazendo isso. Olha só aqui na página 314, vamos dar continuidade. Então, já faça aquele esqueminha nosso. Pausa, leia e retorne para a explicação. Aqui na página 314, vocês vão ver que tem o vocabulário. E no vocabulário, ele está explicando o que significa a palavra fronteira, porque nós vamos começar a aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então, a palavra a fronteira, ela é um marco, uma linha que ela divide as áreas, tá? Então, está falando aqui, marco a linha divisória entre duas áreas, estados, regiões e países, etc. Então, depois eu vou mostrar para vocês ali no mapa, que vai ficar mais claro para vocês entenderem essa questão da fronteira, tá bom? E na página 314 também, está falando sobre o IBGE. Tá vendo que tem aqui, saiba mais. Alguém já ouviu falar sobre esse termo, IBGE? Vocês já ouviram em algum lugar? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho o que é o IBGE. O IBGE ele é um Instituto Brasileiro de Geografia e de Estatística. Então, o que acontece nesse local, né? O que as pessoas que estão envolvidas nesse local, nesse instituto, eles estão preocupados em fazer? Então, esse pessoal está assim, preocupado em retratar o Brasil com as suas informações, sabe? O conhecimento da realidade do Brasil. Então, o pessoal do IBGE, ele pesquisa, então ele produz, ele analisa, tudo isso que ele vai pesquisando, todas essas informações que ele vai pegando sobre a natureza, sobre o ambiente, sobre o espaço geográfico, ele vai divulgando para as pessoas
que quer conhecer a realidade assim do país, né? Então, essas informações do IBGE, ela é muito importante, sabe? Ela é importante para professores, para estudantes, ela é importante assim para pesquisadores. Então, qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer a realidade brasileira, então é legal assim ela buscar essas pesquisas que o IBGE faz. Então, com essa pesquisa, a gente consegue ter a informação de tudo isso, de todo o espaço geográfico, de toda a realidade ali física do nosso Brasil. Olha só, eu trouxe essa fotinha aqui para vocês, porque a gente precisa saber, é muito importante nós sabermos a utilização do mapa. Ela é fundamental para a gente ter um entendimento da ciência da geografia. Mas para você poder entender melhor o mapa, ver de que forma que ele é composto, a gente precisa entender os elementos do mapa. A gente tem que entender quais os significados que o mapa está trazendo para a gente, para que a gente possa analisar, tá? Então, eu coloquei a foto para vocês aqui, como eu disse para vocês, existem vários tipos de mapa, mas eu coloquei a foto de um mapa do Brasil. Nós já falamos sobre isso lá no segundo ano, mas eu trouxe uma fotinha aqui para a gente poder relembrar, tá? Então, para que a gente possa entender quais as informações que o mapa quer passar para a gente, a primeira coisa que a gente pode olhar é na legenda do mapa. Tá vendo esse aqui do lado esquerdo da nossa foto, onde a professora fez um círculo aqui em amarelo? Aqui nós temos a legenda do mapa. A legenda, ela tem toda a informação ali que o mapa vai passar para a gente, né? Através das representações dessa legenda, a gente vai poder entender. Então, no caso, o que é a informação, o que essa legenda vai mostrar para a gente? Vocês vão olhar aí no mapa, que nesse mapa do Brasil, nós temos os estados brasileiros. E a legenda, ela vai mostrar para a gente onde ficam as regiões, então, de cada estado. Então, vocês estão vendo que acima, todos os estados que estão pintados de verde, nós vamos descobrir que região ele fica. Como que nós vamos fazer isso? É só olhar lá na legenda. Lá na legenda, o retângulo que está pintado de verde fica onde? Na região norte. Então, todos os estados que estão pintados de verde, nós sabemos aqui que fica na região do norte. Aí, se nós olharmos na legenda, o retângulo pintado de azul, tem a região nordeste. Então, nós vamos olhar lá no mapa, todos os estados que estão pintados de azul, nós sabemos que fica na região nordeste. E assim por diante, nós vamos olhando a legenda e vamos descobrindo, né, onde ficam as regiões. Então, para a gente poder praticar isso, vamos descobrir aqui no mapa do Brasil aonde fica o nosso estado. Qual é o nosso estado mesmo? Como chama o estado que nós moramos? É o estado de São Paulo, tá bom? Então, acha lá no mapa do Brasil aonde está o estado de São Paulo. Assim que você encontrar, você vai ver lá na legenda, você vai ver a cor que ele está pintado e vai lá olhar na legenda para ver que região ele fica. Então, vamos lá. Então, o estado de São Paulo, eu já encontrei aqui, ó. Ele está pintado de amarelo. Eu vou olhar lá na legenda para eu descobrir qual é a região que fica o estado de São Paulo. Então, se ele está pintado de amarelo e lá na legenda está pintado também de amarelo, lá está escrito região sudeste. Então, eu sei que São Paulo fica na região sudeste. Aí tem uma outra informação aqui no mapa, que também é muito importante vocês terem conhecimento, que são sobre as fronteiras, que foi comentado com vocês ali na teoria da página 314. Então, o que são as fronteiras? As fronteiras, elas são os países, são as cidades que fazem divisa uma com a outra. Então, vamos pensar na nossa casa. Nós não temos a nossa casa? Na nossa casa, nós temos algumas outras casas que ficam bem pertinho da nossa casa. Uma pode ficar pertinho do lado direito, uma pode ficar bem encostadinha do lado esquerdo. Então, esses são os vizinhos, né?
são os que fazem fronteira ali, são os que fazem divisa com a nossa casa. E a mesma coisa nós vamos observar no mapa. Então vamos ver, essa linha vermelha aqui está mostrando quais são as divisas, então, as fronteiras dos estados. Então vamos analisar o nosso estado. Como nós já encontramos o nosso estado de São Paulo, vamos ver quais são os estados que fazem fronteira, que são vizinhos, que estão do ladinho do nosso estado de São Paulo. Então nós temos aqui, ó, Minas Gerais. Temos bem pequenininho aqui, ó, vai encontrando conforme a professora vai falando. Rio de Janeiro, nós temos o Paraná, nós temos o Mato Grosso, tá vendo? Nós temos Curitiba, que está bem pequenininho. Não, desculpa, Curitiba não é. Curitiba aqui não é estado. Estado é Paraná. Então nós temos aqui bem pequenininho, ó, que vai fazendo fronteira divisa com o nosso estado de São Paulo, tá? Então, através dessas informações, nós conseguimos analisar direitinho o que nós estamos buscando, tá bom? Então, a gente precisa sempre olhar na legenda do mapa para ver qual é a informação que ele quer nos passar. Aqui na página 315, nós vamos falar do mapa da América do Sul, mapa político. Então, deixa eu comentar com vocês. Aqui, assim, para um desenho ele poder ser considerado um mapa, ele precisa estar transmitindo precisa transmitir conhecimento, precisa trazer algumas informações. Então, por que ele precisa constar nesse desenho? Ele precisa ter um nome, né, para a gente poder saber que mapa ele é. Ele precisa ter a escala. A escala, ele é o tamanho. Então, no caso, assim, ó, quando vocês verem no mapa a escala, ela está representando o espaço, ou seja, as medidas reais. Lembra quando nós tivemos uma aula em matemática, que nós falamos sobre as medidas de comprimento? Então, a escala na geografia, ela aparece assim com os números, sabe? O número possível para a gente poder saber a distância ali real entre uma cidade para outra, ou o número daquele espaço que está mostrando. Então, para vocês poderem identificar a escala no mapa, ela vai estar sempre representada por uma linha na horizontal, tá? E ela vai aparecer assim alguns pontinhos, alguns números. Então, dá uma olhadinha nesse mapa político da América do Sul. Se vocês olharem bem abaixo aqui, vocês vão conseguir identificar a escala. Tá vendo? Ele está mostrando direitinho. E nessa setinha, ele também está mostrando a direção, né? Esse N, o que ele quer dizer nessa direção? Ele quer dizer o N de norte, tá? Então, se vocês olharem, vocês vão conseguir ver que tem essas anotações aí. Mas, vamos aprofundar um pouquinho agora sobre o mapa político aqui da América do Sul. Então, pessoal, para a gente rever, porque também nós já falamos sobre isso, quando nós nos referimos nos aspectos geográficos, a América ela foi dividida em 3 pontos. Então, nós temos a América do Norte, nós temos a América Central e nós temos a América do Sul. O Brasil, ele fica localizado aqui na América do Sul, tá? Então, tá aí a foto aqui para vocês do mapa político da América do Sul. Então, o que ele vai mostrar nesse mapa aqui, ó? Ele vai mostrar as divisões dos países com os estados, tá vendo? E ele marca também quais são as cidades mais importantes de cada estado. Então, ele mostra aqui as capitais. Então, nesse mapa que vocês estão vendo da página 315, então vocês vão ver aqui, ó, toda a América do Sul. Então, vocês vão identificar aí o Brasil, tá vendo o Brasil? Que grandão que ele é. Vocês sabiam? O menininho tá até aqui, ó, contando para vocês, esse menininho. Ele tá falando assim, ó. Você sabia que o Brasil é o maior país da América do Sul? E ele é o 4º maior país do mundo? Então, olha só, pessoal, que legal. Dentro da América do Sul, o nosso país aqui, o Brasil, ele é o maior país que tem.
E dentro de todos os países do mundo, ele fica em quinto lugar, ele é o quinto maior país. Então tá mostrando, ó, nós temos aqui o Brasil. Quem está fazendo fronteira aqui com o Brasil? Quem está do ladinho do Brasil? Vamos identificar? Eu vou falar alguns para vocês, depois vocês vão procurar mais, tá? Então, ó, nós temos o Paraguai, que está bem vizinho aqui, ó, do ladinho do Brasil. Nós temos a Bolívia, temos o Peru, a Colômbia, a Venezuela. Olha só quantos países estão bem do ladinho do nosso Brasil, estão fazendo fronteira aqui com o nosso Brasil. Então, nesse mapa da América do Sul, a gente consegue identificar aqui, ó, todos os países que estão nessa América e os países que estão fazendo aí fronteira com o nosso país. Tá vendo? Aí tá mostrando aqui em azul também, para vocês poderem identificar todo o oceano. Tá vendo essa partinha azul? Essa partinha azul é todo o oceano, é toda a água que está em volta dos continentes. Acharam legal? Gostaram de ver isso? Agora nós vamos para a página 316. Nós vamos conseguir observar esse mapa, olha. Esse mapa aqui, ele mostra todo o continente americano, tá vendo só? Dá pra gente ter uma visão maior. Aqui embaixinho, do lado direito, onde eu estou fazendo um círculo para vocês identificarem de vermelho, nós temos a legenda. Lembra que eu comentei com vocês que a legenda ela tem informações no mapa? Então vamos ver as cores aqui nessa legenda, o que ela está mostrando para a gente, ó. Então aqui na legenda, tudo que está pintado de amarelo, nós sabemos que é a América do Norte. Então, todo esse pontinho é a América, que está tudo pintado em amarelinho. Nós sabemos que fica a América do Norte. Aí, na legenda mostra também o retângulo em laranja. Então, aqui no mapa, tudo que está pintado de laranja é a América Central. E depois, nós temos aqui pintado de verde. Então, quem é que está pintado de verde? É a América do Sul, tá vendo? América do Sul foi o que nós acabamos de falar no slide anterior. Aonde que o nosso país fica? Na América do Sul. Dá uma olhadinha, ó, na América do Sul. Vê se vocês conseguem encontrar aí o mapa do Brasil na América do Sul. Olha como vocês já estão ficando mais íntimos com o mapa, como vocês já estão conseguindo identificar e conhecer melhor. Aqui também, deixa eu mostrar para vocês, que eu tinha falado para vocês também anteriormente, sobre a escala. Tá vendo aqui onde eu fiz um círculo em vermelho para vocês poderem identificar? Aqui. Aqui tem então o desenho da escala, que eu também comentei com vocês no slide anterior. A escala tem a proporção matemática, então. Então, ela está mostrando aqui, ó, toda a representação do espaço e medidas. Aí, o que acontece? Quando pra gente saber o símbolo da escala, então aqui, ó, quando tem essa linha na horizontal, tá vendo? E a flechinha aqui em cima, ó, que aparece o N de norte. Olha como vocês já estão conseguindo identificar muito melhor todas assim as representações do mapa. Aí no próximo slide, nós vamos então aprofundar um pouquinho mais. Aqui nós temos um vocabulário que está falando sobre o planisfério. Então, o que é o planisfério? É um mapa que representa em um mesmo plano todos os países do mundo. Então, nós vamos ver no próximo slide o mapa mundi. Então, lá no mapa mundi eu vou falar mais um pouquinho sobre isso para vocês, tá bom? Olha só, aqui na página 317, nós vamos ver mais um tipo de mapa. É o mapa mundo político.
Então, nesse mapa aqui, ó, vou explicar para vocês. Vamos pensar assim no globo terrestre. Pelo globo terrestre, a gente consegue observar todo o planeta Terra visto pelo espaço. E pelos mapas, a gente também consegue fazer essa observação. Então, ó, aqui através do mapa mundi, nós conseguimos ver, é como se fosse uma foto, uma representação de todos os países do mundo. Tá vendo aqui no mapa mundi? Então a gente consegue ver todos os países, as Américas. Olha só que legal. A gente consegue ter uma visão bem ampla. Tá vendo que bacana? Na página 318 está mostrando para a gente, né? Está falando para a gente que o mapa mundi ele é dividido pelos continentes, né? E além de nós termos as Américas, nós temos também cinco continentes, que é a Europa, a Ásia, a África, a Oceania e a Antártida. Então, já que nós falamos sobre a legenda, né, que ela identifica no mapa, dá uma olhadinha aí na legenda, vê assim, que cor que é a América, vê onde está a Europa, onde fica a Ásia, a Oceania, a África e a Antártida. Dá uma olhadinha pela legenda, faça essa identificação e vê aí aonde que fica nosso Brasil. Nosso Brasil está localizado aonde? Dá uma procuradinha por tudo que nós já falamos, tá bom? Quero só ver, hein? Faz o treininho bem legal. Bom, já que vocês fizeram toda a leitura da teoria, já fizeram os grifos, já ouviram as explicações, agora então nós vamos fazer nos exercícios, tá bom? Então, o que pede no exercício número 1? Observe o mapa da América do Sul e responda a questão. Então, nós temos aqui a foto, né? A imagem do mapa da América do Sul. Então, o que ele está pedindo para você? Trabalhando em dupla, no caso, pode pedir para um adulto, relaciona os países que fazem parte da fronteira com o Brasil. Então, lembra que eu falei para vocês sobre a fronteira? O que é a fronteira? São os países que estão, né, do ladinho, como se fossem os vizinhos. Então, quem está bem do ladinho do Brasil? Quem são os vizinhos ali que estão grudadinhos no Brasil? Escreve aqui na linha para mim, por favor. Depois que vocês escreverem tudo bem bonito, lembra que tem que tirar foto para mandar para a professora. Bom, continuando o nosso exercício, na página 320 vai falar assim o número 2. Ainda observando o mapa da América do Sul, se pudermos observar que os países não fazem fronteira com o Brasil são, então nós temos aqui, ó, opção A, B, C e D. Então vocês vão aqui ver, vão olhar lá no mapa de novo da América do Sul e vão ver qual dessas opções que os países não fazem fronteira com o Brasil, ou seja, não está grudadinho no Brasil, tá? Aí nós vamos para o exercício 3, que ele está falando o seguinte: observe o mapa e faça o que é pedido. Então, letra A, pinte de verde o continente americano. Então, acha para mim aí aonde que está o continente americano. Vocês vão pintar tudo de verde. Nossa, professora, mas como eu vou saber? Só vocês irem para a página 318. Lá na página 318 tem o mapa lá dos continentes. Tem as legendas. Dá uma olhadinha lá na teoria, volta, vê as legendas direitinho, que lá está identificando, tá bom? B. Localize o nosso país escrevendo-lhe o nome sobre o seu território. Então, vocês vão localizar onde que está o Brasil. Então, a primeira coisa, lembra que eu falei para vocês? Aonde que fica nosso Brasil? Que continente que é? Na América, não é? Então, assim que vocês encontrarem o continente americano, vocês já vão encontrar o nosso Brasil.
E aí vocês vão escrever, então, onde que está o Brasil. C. Localize e escreva o nome do oceano que banha o nosso país. Então, se vocês forem lá novamente na página 318, vocês vão ver que tem um oceano que é toda a água que está bem pertinho do Brasil ali. Como chama aquele oceano? Dá uma olhadinha lá no mapa dos continentes. E aí vocês vão escrever aqui, bem pertinho do Brasil, o nome do oceano, tá bom? Então é só dar uma olhadinha lá na teoria que vocês vão conseguir identificar tudo direitinho o que o exercício está pedindo. Aí na página 321, agora vocês que vão ser os artistas, tá bom? O que ele fala? Exercício número 4. No mapa a seguir, identifique que cada continente com uma cor e complete a legenda. Lembrando-se que o azul deve ser usado para identificar a água. Então, nós temos aí a foto, no caso do mapa, tá? E aí, na foto desse mapa aí dos continentes, primeira coisa, ó, vamos nos organizar. Nós temos 6 continentes. Então, tá vendo aqui o quadradinho, está escrito legenda, e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, e uma linha em azul na frente. Então, vocês vão escrever o nome dos 6 continentes. Professora, não estou lembrada do nome dos continentes. É o que eu falei no exercício anterior. Vá na página 318, que lá tem um mapa com todos os nomes dos continentes. Aí vocês vão escrever todos os nomes, cada linha o nome de um continente. Depois que vocês fizeram isso, um exemplo. Vai que na primeira linha aqui eu vou escrever América. Então, eu vou escolher a cor que eu vou pintar América. Então, eu vou poder escolher. Agora, eu que vou ser o autor aqui desse mapa. Vou escolher qualquer cor. Vou pintar esse quadradinho da América, tá? Depois, eu vou escrever embaixo o segundo continente. O segundo continente vai ser a Europa. Então, eu vou escrever Europa. Vou escolher uma outra cor, sem ser aquela cor que eu utilizei para a América, e vou pintar o quadradinho da Europa. E vou fazendo assim por diante, até preencher todos os continentes. Aí, depois que eu já preenchi todos os nomes dos continentes e já pintei dentro dos quadradinhos, o que eu vou fazer? Eu tenho que preencher lá no meu mapa, que eu estou construindo a legenda do meu mapa, para eu conseguir identificar os continentes no mapa, então eu vou ter que colorir com a cor que eu coloquei. Então, eu vou lá na legenda primeira da América. Que cor que eu escolhi? De repente eu escolhi o amarelo. Então, eu tenho que identificar aqui no mapa onde que está a América e vou pintar tudo de amarelo. E eu vou fazer a mesma coisa com a Europa e assim por diante. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem consultar novamente na página 318, que vai ajudar muito, tá bom? Só que vocês vão poder escolher a cor que vocês querem. Lembrando que o azul representa a água. Então, tudo onde for os oceanos aqui, vocês podem pintar de azul, tá? Manda a tarefa, capricha. Se tiver dúvida, pode chamar a mamãe e o papai, a vovó, que ela vai conseguir auxiliar vocês, tá? Manda, tira a fotinha aí bem caprichado, que depois eu vou avistar. Combinado? E para finalizar, eu vou passar para vocês qual que vai ser a tarefinha de casa de hoje. No próximo slide vai ter um texto e a tarefa de casa vai ser vocês fazerem a leitura desse texto. Aqui eu coloquei para vocês lembrarem todas as regrinhas para treinar a leitura. Então, vocês vão ler aí essas regrinhas, vão para o slide anterior e faça a leitura do texto, ok? E aqui está o texto para a leitura, certo? Boa leitura, um beijo e até a próxima aula.